Hoje eu vim falando com ele que achava que ele tinha 2 anos que eu não vinha aqui, ele achou que tinha 5, aí chega a uma conclusão que tínhamos 3. Vamos fazer por 3. Pastor Lincoln atualmente está se dedicando ao ministério missionário, viajando pelo país e fora do país. Ele tem mais hora de voo do que o urubu. Semana passada uns 10 dias atrás, estava na África, né? Em Moçambique, Senegal e Guiné-Bissau. Aí quando eu pensei que ele estava lá, deu um tiro lá, ele estava aqui em Minas, em Uberaba, e aí estava aqui, hoje colocou lá que estaria aqui, o irmão disse, mas você não está na Argentina? Não, na Argentina eu estou indo segunda-feira. Então é isso aí. Vamos orar pelo irmão pastor Lincoln. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, Senhor, usa-o na tua instrumentalidade, Senhor, no teu poder. Usa o teu servo, Senhor, para que ele fale somente aquilo que tu tens preparado para nós. Senhor, que ele seja um mensageiro fiel da tua palavra, que alegre o nosso coração, mas que transforme, Senhor, vidas e pensamentos pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com você. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. A gente sempre ouve um ditado que de amor à primeira vista, né? Eu mais o pastor Isaías e a Vera, eu não recordo a primeira vez que nos encontramos. Eu sei onde foi, mas no dia eu não cheguei a falar com ele. Era um congresso de homens na igreja de Nova Vida, em Columbandê, em São Gonçalo, né? E depois então nós entramos em contato e tivemos aqui, não lembro, acho que umas 2 ou 3 vezes, né? E depois ele esteve pregando na nossa igreja em Belo Horizonte, já nos visitou um dia assim, deu uma palazinha, ele mais o Augusto, tiveram lá rapidamente, e é uma família assim, que a gente tem um carinho, uma consideração, um respeito enorme, né? E eu até queria que ele pudesse tapar o ouvido dele, vim falar um negócio aqui, mas pela idade não precisa, que eu vou baixar o tom de voz, ele não vai ouvir não. Mas vocês estão de parabéns com os pastores que vocês têm. Eu digo isso e digo que se eu pudesse ser membro dessa igreja, eu queria ser. Isso não é demagogia, Deus sabe que eu estou falando com sinceridade no meu coração, né? Então, é muito bom tê-los como amigo, e eu acho que quando eu tive a última vez aqui, eu estava saindo da adolescência para a juventude, por isso que alguns não estão lembrando de mim, não é? E eu já peguei 2 frangos ali fora já, chamando o nome dela estava até aqui agora comigo. Nesse momento que eu olhei para ela, ela sorriu e esqueci. Chamando ela de Vanessa, né? Quando ela é a Viviane. Chamando o Eduardo de Robson, quando ele é o Eduardo. Né? Eu falei, por fim, não vou tentar achar o nome de ninguém, porque senão eu ainda vou continuar cometendo erro aqui. Né? Mas é muito bom rever irmãos novos aqui na fé, novos na igreja, né? E gostaria de dizer mais uma coisa. Hoje eu disse isso para ele e para a Vera, que por onde eu tenho andado e quando tenho oportunidade que se está relacionado ao tema, eu sempre tenho feito menção de vocês aqui, né? Como uma igreja que é uma família, né? Claro que uma família, a gente tem gente que pensa de uma forma, de outra, mas em Jesus nós sempre pensamos iguais, né? E isso é uma coisa muito boa, é uma igreja de milagres, né? Pessoas como a Viviane e o Alexandre, que já estão aqui há tantos anos, né? Firme, a gente chega e encontra eles aí, rente. O Douglas, que eu acho que já deve estar até pregando por aí, porque pelos anos que eu conheço esse homem vindo na igreja, se ele não está pregando, nós temos que pregar a lenha nele, né? A vara, porque não pode, olha. Pelos anos de igreja já sabe tudo, né? O Douglas e tal, e assim, tantos outros irmãos, Rendel, Viviane, vou mencionar o nome, eu lembro de muitos também, né? Então, e saber que tem sido uma igreja que tem atravessado dificuldades, como muitos de nós temos atravessado, mas a grande bênção é que Deus tem dado a vitória a vocês, né? E isso é maravilhoso, a gente ouvir os testemunhos, como eu pude acompanhar a situação do menininho do Rendel, né, e da Viviane, foi uma coisa que eu falei só para ver se vocês estavam ligados, hein? Vi que estão, né? Da Vanessa. E saber que Deus deu uma vitória tão grande assim, né? A Fran com o Vinícius, né? Aquele bebezinho ali que eu lembro, quando Deus me deu uma visão sobre esse bebê, né? E quando ela perdeu o bebê, eu disse, Senhor, mas o Senhor me deu uma visão, eu tenho certeza que aquela visão não foi minha,
eu via ela segurando um bebê, né? E realmente era do Senhor mesmo, tanto que o bebê veio, né? Tá aí, eu já até perguntei quando que a irmã dele vem, porque se o irmão chegou, a irmã pode estar a caminho, né? Então, quando a gente vê isso, agora conhecer essa irmã, soube do testemunho dela, né? Irmãos, é como Jesus disse, essa é a minha casa, a casa de oração, né? Então nós podemos tudo orando ao Senhor. E para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui nesse 9º aniversário. Eu lembro que eu estive em um deles, eu não lembro se foi o segundo, o terceiro, ainda era lá foi o segundo, não foi? Ainda era lá no outro local ainda, né? E depois disso estive, mas não, acho que não foi mais aniversário em outras épocas, né? E sabe que uma das coisas que está relacionado com o que eu vou dizer hoje, eu sempre tenho dito, hoje eu comentei isso com o pastor, para mim, de todos os feriados que a nossa nação tem e deixou de ter, o mais lamentável para mim é um feriado muito forte que nos Estados Unidos eles comemoram, que é o Dia de Ações de Graça, né? Eu aprendi isso com o pastor Isaías, eu nunca vi isso em lugar nenhum, igreja nenhuma, família nenhuma, uma igreja que tem um Dia de Ações de Graça, né? E eu quero dizer uma coisa para você, Deus se alegra quando nós damos a Ele a honra, o louvor, a glória, quando nós separamos, né? É uma pena que hoje nos Estados Unidos, onde é comemorado ainda, né, não tenha tanto aquele sentido como ele foi criado e teve por muitos anos, onde as famílias separam um dia para estarem juntos, comerem juntos, orarem, dar graças a Deus. Mas louvado seja Deus que ainda isso está acontecendo, e no Brasil, segundo eu soube, até a época da Revolução, esse feriado existia aqui, né? E depois, com a entrada do governo militar, eles retiraram muitos feriados e dias santos, e nós não temos. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 103. Salmo 103. Isso. E nós vamos todos juntos ler. Eu quero pedir ao irmão lá a menina ali que possa estar passando para nós até o último versículo. Ele não é um salmo tão longo que a gente não possa ler. Nós vamos ler de forma pausada para que nós entendamos, né? Quando o salmista faz uma exortação a ele mesmo, o que ele conseguiu ver para ele se auto-exortar, né? Vamos lá, vamos juntos lá, um salmo de Davi, né? Vamos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Como um pai se eternece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. Porquanto Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estiver firmada. Mas o amor leal do Senhor é
desde sempre e para sempre, para aqueles que o temem, e a sua justiça para os filhos dos seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, como rei domina sobre tudo o que existe. Bendizei ao Senhor, vós seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis a todas as suas ordens. Bendize ao Senhor, vós todos, seus exércitos, vós seus ministros, que cumpris sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize, Senhor, a minha alma. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, porque aqui estamos para comemorar o 9º aniversário desta casa do Senhor, esta casa onde o Senhor reuniu os que vão morar a eternidade contigo, essa casa onde o Senhor reuniu aqueles que são discípulos e profetas nessa geração, Pai, que tem a responsabilidade de refletir a glória do Senhor, quer seja no seu lar, quer seja na sua cidade, no seu trabalho, onde estiver. Aqui estamos nós como filhos para glorificar e exaltar o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, eu gosto muito deste salmo, porque além de ser um salmo de ação de graça, um salmo de louvor, eu lembro que, eu vou mencionar um outro texto aqui, podem existir outros mais, mas são os 2 textos que eu conheço, que ele apresenta uma figura de linguagem muito pouco conhecida no nosso meio. Esse texto, o salmista não está orando, esse texto, o salmista não está exortando ninguém lá, a não ser no final, lá para o versículo 20, que ele fala para os anjos adorar o Senhor, louvar o Senhor, mas esse texto é o tempo todo ele falando consigo mesmo, ele falando com ele. Né? Às vezes a gente acha que é louco a gente conversar durante o dia, eu chegar em casa, ver a mulher conversando sozinha lá na área, né? Mas isso é uma figura de linguagem que chama solilóquio, né? Então o que o salmista está dizendo aqui, ele está dizendo, bendize a minha alma ao Senhor, ele não está orando, ele não está dizendo para ninguém, é como se eu estivesse dizendo, Olímpio, dê graças ao Senhor, louva ao Senhor, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, você não pode esquecer disso, sabe? O salmista então, ele está conversando com ele mesmo, fazendo uma autoexortação, para que o corpo, a alma dele, se volte para o Senhor com entendimento. Por isso que ele quando ele fala, não esqueça de nenhum dos seus benefícios, ele diz, é ele que perdoa as suas iniquidades, que sara as suas enfermidades, que da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É ele está falando com ele. Sabe, irmãos, uma das coisas que muitas vezes eu tenho parado e pensado, o que seria de mim se eu não tivesse encontrado Jesus? Esse próximo mês, eu e minha esposa vamos fazer 41 anos de casado, né? Ou seja, já tem muitos dias que nós nos conhecemos, né? Tanto que até no escuro ela conhece o meu ronco, porque 41 anos não é para menos, né? Então, eu fico pensando, eu creio firmemente que se eu não tivesse conhecido a Jesus, eu não estaria vivo mais. Não é porque eu era traficante, bandido, nada disso. Eu tinha uma vida normal, de uma família boa, mas eu tenho esse forte sentimento que eu não estaria mais vivo. Eu não teria os filhos que nós temos hoje. Eu não teria os netos que nós temos hoje. Eu não teria a vida que eu tenho hoje. Então, quando eu penso nisso, eu me vejo como esse salmista, dizendo, Senhor, muito obrigado, né? Eu não posso esquecer disso, eu não posso esquecer da minha origem, eu não posso esquecer do meu caminho, eu não posso esquecer depois que eu encontrei o Senhor, né? Uma pessoa que tinha um chamado, eu achava que eu ia ser padre, graças a Deus ele me tirou dessa jogada, senão minha mulher seria infeliz hoje, porque não tinha me conhecido, né? Mas, enfim, eu sempre penso, porque quando eu olho no meu passado, o senso de gratidão vem ao meu coração, né? Como eu mencionei aqui, todos nós temos testemunhos sobre isso.
em alguma área, em algum momento, em algum tempo da nossa vida, nós passamos por situações que pensávamos que era o fim da linha. Nós não vamos vencer essa mais. E graças a Deus nós estamos aqui. Né? Quando eu li aquelas publicações do Handel, né, e da Vanessa sobre a situação do bebezinho, aquela situação, eu ficava imaginando a angústia do coração deles como pai, né? Aquele desejo da Fran de ser mãe, e assim de tantos irmãos que eu, às vezes nem conheço o testemunho, como a irmã que o médico disse que ela não iria sentar. Então, quando você olha, você não tem como não agradecer ao Senhor. A igreja deve ser vista por nós como uma família, certo? E uma família, mesmo na nossa família sanguínea, nós não somos iguais, né? Tem os que são mais inteligentes, que torcem para o Botafogo, outros menos, que torcem para o Flamengo, mas fazer o quê, né? Eu não sei, mas é assim mesmo que a vida vai, a gente vai andando, né? Mas nós somos diferentes e suportamos bem essa situação. Mas quando estamos na igreja, muitas vezes nós somos meio impacientes. O irmão não cumprimentou, porque o pastor não me visitou, né? Eu tenho um hábito, um costume, em toda igreja que eu vou, quando eu pastoreei tantos anos, eu chego na igreja, eu saio cumprimentando todo mundo, me apresentando e assim por diante. E uma irmã, depois de uns 12 anos de igreja, um dia fala para um pastor que trabalhava conosco: hoje foi a última vez que eu vim a essa igreja, não volto nunca mais. Ele disse: o que foi, minha irmã? O pastor hoje não me cumprimentou. 12 anos, um dia que eu deixei de cumprimentar, ela já sentiu que era um motivo para ela não estar mais na igreja. Irmãos, eu acho interessante, quando você olha a igreja de Corinto, é uma igreja, tanta dificuldade, tanto problema, tanta luta, mas por sinal, foi a igreja onde os dons foi mais falado, mais vivenciado, mais praticado, né? Mas Paulo disse: olha, irmãos, eu queria dar para vocês um alimento mais sólido, né? Uma feijoada, vocês ainda estão tendo que tomar uma madeira, porque vocês não cresceram. E nós espiritualmente, nós precisamos crescer. Eu fui carregado, eu fui amamentado quando eu era pequenininho, depois eu passei a andar só e depois eu passei a amamentar outros, não é? Então, muitos de nós nos preocupamos muito mais em ser gratos a pessoas do que ao Senhor. Irmãos, nós temos que ter gratidão sim pelas pessoas, não está errado, mas eu tenho que entender que as pessoas muitas vezes, elas estão sendo instrumentos do Senhor para me abençoar, seja com uma palavra, seja com o que for, é Ele que está fazendo isso. Então nós precisamos entender. Então eu creio que esta igreja, quando separa um dia para agradecer o Senhor pelos 9 anos, vocês estão trazendo ao coração de Deus uma alegria profunda, né? Não por estarem aqui, mas por poder orar e dizer: Senhor, obrigado, porque nós temos uma igreja, nós temos um lugar para reunir, nós temos um excelente grupo de louvor, bons pregadores, bom ensino, uma doutrina sã. Senhor, muito obrigado, né? Isso deve ser um motivo de gratidão. E nós vamos ver alguns textos, poucos textos, onde a gente sente que a sensibilidade do Senhor com a gratidão. Você quer ver? Abra comigo, ou podemos ver ali, Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 11. Desculpa, versículo 11. Aqui nós vamos ver o relato de um texto muito conhecido, que é a cura dos 10 leprosos, né? Então aí diz, eu vou ler por ali, porque essa versão minha está dando diferença daquela. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 19. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então, Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então Jesus disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A chegada do reino de Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito conhecido,
mas ele traz algumas particularidades que a gente precisa tecer um comentário. Por exemplo, quando diz que Jesus se aproximou, aqueles leprosos se aproximaram e ficaram a certa distância, não é? Eu sei que a grande maioria sabe o que quer dizer esse certa distância, porque naquela época a lepra, que hoje chamamos de hanseníase, na época já era, mas não era um nome popular conhecido, antigamente ela era tida como uma doença altamente contagiosa. Então, a pessoa quando tinha lepra, ela não poderia viver no convívio familiar e no convívio de pessoas sadias. Ela criava uma vila fora da cidade, isolada da cidade, onde as pessoas portadoras dessa enfermidade teriam que estar lá. Eles teriam que estar lá. Então, por isso que quando diz, e outra, quando aproximava alguém que não era leproso, o leproso tinha que anunciar: lepra, lepra, para a pessoa não aproximar. Ele tinha que fazer isso. Você vê que era uma situação altamente discriminatória o que eles viviam, mas era um costume da época, né? Então eles aproximam de Jesus e eles pedem a Jesus: tende piedade de nós. Outra particularidade aqui, Jesus diz: vão mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote também naquela época, ele tinha em si uma função de saúde, de cuidar da área de saúde, de julgar esses casos. Então o sacerdote é quem determinava se podia, se não podia, assim por diante. Eles vão lá e se apresentem. Outra questão muito importante, veja que a palavra aqui diz: enquanto eles iam, foram purificados. O que eu quero dar ênfase nisso aqui? É porque muitas vezes nós oramos por um milagre. Nós vamos ver na palavra que houve milagres em que Jesus disse para o cego: eu quero ver, enxerga. E a pessoa começou a enxergar. Houve outro que ele cuspiu, fez um lodinho lá e passou no olho da pessoa e disse: lava. A pessoa estava enxergando. Houve outro que ele passou a saliva direto, a pessoa começou a enxergar. Então, nós não podemos limitar o modo de Deus operar. Então, muitas vezes ele pode fazer um milagre agora, como nós estamos vendo essa irmã aqui, ó. É um milagre progressivo, né? Quem não tinha nenhuma perspectiva médica, ou seja, a ciência havia já determinado, já julgado e dado a sentença dela, ela cada dia ela já está evoluindo mais. Eu até falei para ela que daqui a uns dias ela vai participar da São Silvestre, né? Já está caminhando para lá, não é verdade? Então, muitas vezes a cura de Jesus é algo progressivo. Eu não sei quantos de vocês já viveram uma experiência que hoje às vezes você fala assim: gente, estou observando agora, tem tanto tempo que eu não sofro mais. Exemplo, azia. Eu tinha tanta azia, não sei o que eu fiz que melhorou. Ou eu sentia isso, ou eu passava aquilo, ou me faltava aquilo. Gente, olha, eu já tenho, ou eu não tenho mais, não é? Então isso nos mostra. Agora, aqui tem um versículo 16. Esse versículo 16 é outro que me chama a atenção. Quando ele diz que aquele homem voltou, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. E a palavra diz: este era samaritano. Você fala assim: mas qual o sentido dessa palavra? Por quê? O que quer dizer isso aqui? Os judeus não se davam com os samaritanos, tanto que eles davam volta de Samaria para não verem samaritanos. Agora você imagina esse coitado, leproso, samaritano, no meio dos demais que a Bíblia não faz referência, mas quando Jesus disse esse era samaritano, você entende que os outros eram judeus, não é? E Jesus diz: só este samaritano. Eu acho interessante, há duas passagens que eu me lembro desse fato, pode ter mais, mas eu lembro de duas. Uma é esta, e outra foi a história do bom samaritano. Lembra que o homem estava machucado à beira da estrada? Quem foi que passou primeiro? Quem se lembra? O sacerdote. O sacerdote era de onde? Era judeu. Ele era judeu. Passa o levita. O levita era de onde? Também de Israel. Ele era judeu. Então Jesus está dizendo: olha, os da minha casa, os meus conterrâneos, os que conhecem o Deus de Abraão, passaram, não deram importância para aquele homem que havia sido assaltado e estava machucado. Ele diz: mas passou um samaritano, deu toda assistência, levou ele para um lugar, deu um tratamento a ele. Então o que Jesus me mostra com isso? É que muitas vezes o povo dele
não tem um senso de gratidão. Atribui tudo à sorte, ao acaso, e nós vamos ver aqui embaixo um texto muito forte para mim nesse sentido. Acha que tudo é porque, eu não fui roubado porque eu sou esperto, meu filho. Se eu não tivesse sido esperto, os caras tinham me pegado nessa daí, né? Ou os caras não fizeram isso, ou eu fiz aquilo, eu me dei bem por causa disso. Irmãos, mas aquilo chamou tanta a atenção de Jesus, por causa da sensibilidade a ele pela gratidão, e ele disse assim: não foram purificados todos 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Veja, Jesus viu, Jesus sentiu e Jesus sabia exatamente a importância da gratidão. Não é? Existe um livro antigo aí, ele ainda existe para vender, ele não foi tirado de linha, mas muitos que se converteram a coisa de 30, 40 anos atrás, lembram desse livro, O Louvor que Liberta, né? Ele até hoje tem esse livro para vender, ele é da editora Betânia, não lembro o autor, mas esse livro, ele fala exatamente nesse tema, que a nossa gratidão, ela move o coração de Deus. Eu não vou contar o testemunho, porque vocês já devem conhecer, mas um empresário, acho que não sei se de São Gonçalo, Niterói, Early Lades, né? Ele foi um homem da Donep, acho que muitos anos, eu acho que até nem deve estar vivo, porque a última vez que eu vi ele já estava com idade bem avançada e já tem muitos anos, né? E aquele homem fala da situação de enfermidade que ele viveu no olho, o olho vazou, né? Foi no médico, o médico encheu com líquido artificial para não ficar aquilo ali, o olho vazou de novo, e o médico falava para ele: você não olha para baixo, que você olhar, a bolinha do olho murchou, ficou só aquela pelezinha. Ele disse: se você olhar, ele vai cair. Agora eu quero dizer para você, nós temos que operar isso, porque essa enfermidade vai passar para o outro olho. Ele disse: não, doutor, eu creio que Deus vai me curar. O médico falava para você: mas como é que pode você ser de uma família tão nobre, uma família tão respeitada, uma família tão amada, tão querida, uma família assim tão destaque, você tem uma convicção insana dessa? Como você? Eu não posso entender. Eu conheço a sua família, irmãos e tudo, e você mantendo isso aí, sabendo que vai perder o outro olho, e a qualquer momento essa pele do outro pode cair. Ele disse: doutor, o Senhor vai me curar. E ele disse que morava uma dessas, não sei se na Barra, eu acho que era de frente para o mar, e um dia a mulher dele falou para ele: Erlen, eu vejo você orando tão insistentemente por essa cura, você realmente crê que o Senhor pode te curar mesmo? Ele falou: creio. Erlen, então se você crê, chegou a hora de você parar de orar, pedindo, chegou a hora de você começar a agradecer. Se você tem essa fé e essa convicção, chega de pedir, começa a agradecer o Senhor. E ele foi pensar e disse: é verdade. Ele disse: a partir daquele dia, ele começou a fazer oração de gratidão. Obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado pelo meu olho. Ele disse que tinha que andar sem poder fazer isso, porque se fizesse, o médico disse que ia cair. E um dia, ele conta que de manhã, ele deitado, a mulher levantou, e o apartamento dele dava de frente para a nascente do sol, né? Ela abriu a cortina e saiu na sacada do quarto ali no apartamento, e ele disse que quando ele olhou, ele viu aquele dia, aquele brilho daquele dia, ele enxergando perfeitamente. Eu não lembro o nome da mulher dele, ele gritou a mulher dele, disse: vem cá, olha o que aconteceu aqui. Aí disse que quando ela olha no olho dele, ele fala assim: nossa, seu olho está do tamanho de uma jabuticaba, encheu. E ele disse: a partir daquela hora, eu comecei a ver. Irmãos, o que é impossível para mim, impossível para você, é totalmente possível para Deus, sabe? É totalmente possível. Então muitos de nós lamentamos, muitos de nós vivemos assim, a reclamar, e eu quero dizer uma coisa para você: o reconhecimento de quem nós fomos, o reconhecimento de onde nós passamos, atravessamos, ele vai gerar em nós alegria, ele vai gerar em nós gratidão, não é? Quantas vezes eu tive situação que eu achei agora é a última, não tem mais chance. Uma das vezes que eu fui à África, eu voltei de Moçambique com malária, e a Thelma não me contou, o médico chamou ela e falou: olha, seu marido não vai viver, seu marido não vai viver. A referência, sei que aqui deve ter médico, a referência para
malária, para designar o máximo, o top que ela pode chegar, chama-se cruzes. São 6 cruzes. Pode ter uma cruz, pode ter 2, pode assim por diante. É 6. Até uma levou o exame no laboratório, o cara pegou e falou assim: mas essa pessoa aqui já morreu. Não. Então está de coma. Não. Não está? Não. É meu marido, ele não está de coma. E o médico disse: o seu marido não vai sobreviver. Ela saiu para a sala, fez uma oração e disse: Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem feito por nós. Mas, Pai, eu creio piamente que nós não vamos provar um tempo de tristeza agora, porque o Senhor fez promessas sobre a nossa vida, sobre o ministério. Nós ainda apenas estamos começando. Senhor, eu creio que o Senhor pode nos fazer o limpo sair dessa situação. E ela colocou uma prova diante do Senhor. 3 dias depois eu estava saindo da UTI, indo para o quarto, e mais uns 3 dias, 4, eu voltei para casa. Sabe, irmãos? Então, quando eu hoje, quando eu penso isso, irmãos, como isso gera gratidão no meu coração. Agora eu quero que você abra aí num outro texto agora, para nós caminharmos para o final. Deuteronômio capítulo 32. O capítulo 32, nós vamos ver que o Senhor, Ele começa fazendo algumas observações ao povo. Nós sabemos que o capítulo 32, ou melhor, o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, né, que faz parte do Pentateuco, o livro da lei, ou como os judeus é chamado por judaísmo, como Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, você vai observar que Deus começa fazendo uma advertência. Eu vou ler, pode até tirar aí, eu vou ler na minha tradução aqui, que facilita eu ler e olhar para vocês. Diz assim: tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu lhes ordeno hoje, para que vocês vivam, multipliquem e tome posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o deserto durante esses 40 anos. Ou seja, Deus, por que Deus começa a fazer esse tipo de advertência? Sabe por quê? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe da tendência que nós temos de facilmente esquecer das bênçãos que recebemos. Ele sabe disso, então Ele começa a alertar o povo. Nós não vamos assim ler todo o capítulo, né? O versículo 4 ele diz: as roupas de vocês não se gastaram, e os pés não incharam durante esses 40 anos. Saiba, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor disciplina. Eu fico pensando que essas mulheres dessa época deviam ser diferentes das mulheres de hoje, né? Porque hoje a mulher vai num casamento com um vestido, já não serve para mais nada, não dá para ir mais no outro casamento. Aqui foi 40 anos vestindo a mesma roupa. Você imagina? Não podia ter esse coração de hoje, não podia? Nem os homens também, né? Diz que o sapato aumentava, crescia, a roupa não envelhecia, não rasgava, e Deus dizendo: olha, 40 anos eu cuidei de vocês, 40 anos eu supri tudo que vocês precisavam. O versículo 6 diz: obedeça os mandamentos. Aí vamos lá, no versículo 10, muitas Bíblias têm como título em cima escrito assim: advertência contra a ingratidão. Muitas Bíblias têm esse título, é claro, foi colocado pela imprensa bíblica, né? Outra é admoestação contra o orgulho. Veja aí, versículo 10. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor seu Deus pela boa terra que Ele deu. Tenham cuidado de não esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Ele tinha feito já um histórico do que ele estava fazendo pelo povo durante os 40 anos. E agora diz: vocês tenham cuidado. Irmãos, você sabe que para nós desviarmos do caminho do Senhor, a gente não só precisa fazer coisas erradas, não. Basta você não fazer o que é certo, o que precisa. Muitas vezes a pessoa diz: para mim desviar, se eu roubar, adulterar, matar, tudo bem. Mas quando nós deixamos de ter a nossa vida devocional, que é aquele momento a sós com o Senhor,
seja no seu banheiro, no seu quarto, no seu local de trabalho, enfim, não importa. Quando eu deixo de fazer isso, eu começo a perceber que os problemas passam a ter um peso diferente para mim. Isso eu falo na minha vida, e há pouco tempo eu fui falar num congresso de homens da Lagoinha, e levei um irmão comigo, e quando eu estava voltando, o irmão falou assim para mim, aquilo para mim foi uma palavra que Deus disse para dizer assim, é isso mesmo, Lincoln, você está certo. Ele falou, pastor, você sabe o que eu tenho observado? Sabe que quando eu não esqueço de orar, de ler a Bíblia, pastor, meus problemas até nem são resolvidos de imediato não, sabe? Mas eu vejo os problemas de uma maneira tão diferente do que quando eu estou meio relax aí na vida cristã. Tudo se torna muito pesado para mim. Eu disse, meu irmão, você sabe que isso é uma verdade? É exatamente o que eu sinto, né? Então aqui ele começa mais uma vez, ele os conduziu versículo 15, pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela região de terra seca, e sem água, de serpentes, escorpiões, ele tirou água da rocha, o sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam. Aí o versículo 17, esse agora eu quero que você limpa bem os ouvidos e os olhos, para você ouvir até com os olhos aqui agora o que eu vou dizer. Versículo 17, veja bem, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Eles não digam no seu coração, mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Veja que coisa interessante. Não diga no seu coração, porque é Ele que te dá a saúde para ter, a saúde para fazer, é Ele quem te livra. Veja, irmãos, quem escreveu isso foi quem nos formou, não é uma pessoa que pensou que deveria ser assim, porque o Senhor, Ele sabe a tendência do nosso coração. Quando estamos em sufoco, quem já viveu um sufoco na vida, você sabe, você jejua o tempo inteiro, você vai para o monte, você ora, você faz campanha, mas basta a gente ter um alívio, o que acontece normalmente? Faz igual aquele menino que o pai queria ensinar ele a orar na comida, para agradecer a Deus, né, a comida, e falava assim, filho, ora aí. Ah não, pai, não vou orar não quero não, estou cansado. Ora, meu filho, você precisa orar. Jesus, o mesmo que eu falei ontem, viu? Amém. Essa é a oração dele, o mesmo que eu falei ontem, obrigado pela comida e tá bom. Então muitas vezes isso acontece conosco, mas eu lembro que no 12º aniversário, no segundo aniversário da igreja, né, quando eu estive aqui no segundo aniversário, eu lembro claramente isso. Eu li um texto que eu quero terminar com este texto, é o Salmo 116, o versículo 12 a 14. Por que eu vou ler este texto agora? Porque eu quero que você sublinhe na sua Bíblia, eu quero que você memorize isso no seu coração, na sua alma, para que nós nunca esqueçamos disso. Salmo 116, versículo 12 a 14, o salmista diz assim, a mesma figura de linguagem, o solilóquio aqui, como posso retribuir ao Senhor toda sua bondade para comigo, ou como está ali na projeção, como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Ele está falando com quem aqui? Com ele mesmo. Seja, é claro, todos aqui já fizeram isso, né? Comprou um presente para alguém, então você está lá na loja, você fala assim, puxa, eu podia levar isso aqui para o pastor Isaías, hein? Será que, não, mas esse tipo de coisa ele não gosta, eu nunca vi ele usar nada desse sentido, né? Mas o que eu posso levar então que eu vou impressionar ele? O que eu posso levar? Então, o salmista, ele está exatamente dizendo isso. O que eu posso fazer para retribuir ao Senhor os benefícios que o Senhor tem feito para comigo? Você já viu como é chato você ganhar um presente que não tem nada a ver contigo? Como se eu trouxesse uma camisa do Botafogo para o Isaías? Não, esse não, ele ia ficar feliz, que lá na casa dele ele ia usar, ele ia comemorar e tal, mas perto de nós ele ia ficar sem graça, porque ele é flamenguista,
entendeu? Veja bem, é tão ruim você ganhar alguma coisa que não tem nada a ver contigo. Eu lembro quando eu me converti mais ou menos no princípio de um ano. Na empresa, os donos eram muito, muito religiosos, dirigiam encontro de casais da igreja católica, e eles não aceitaram aquela decisão minha, de ter me convertido naquela crise conjugal que a gente estava. Chegou o dia de Natal, um amigo secreto, na véspera de Natal, quem me tirou foi a minha patroa. Ela trouxe e me entregou um presente. Quando eu abri aquele presente, eu senti como se eu tivesse ficado nu no meio de todo mundo vestido. Eu não conseguia rir, eu não conseguia expressar gratidão, alegria, tanto que quando eu abri, que acabou aquele momento ali, o marido dela chegou e falou: Lincoln, depois você me dá isso, eu vou trocar para você. Ela me deu um crucifixo, como obra de arte, muito bonito ele era, mas aquilo não fazia mais parte da minha vida, entendeu? Eu fiquei sem graça, eu não conseguia nem fingir que estava feliz com aquele negócio, não dava jeito. Então o salmista, ele procura exatamente isso, saber o que ele poderia dar. Olha só as duas coisas que ele diz: eu erguerei o cálice da salvação, eu levarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que ele quer dizer com isso? Eu vou me posicionar como um homem de Deus, como um homem salvo, onde eu estiver. É isso que ele está dizendo. Ele diz: eu erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, a partir de hoje, a partir de agora, se eu for perguntado, questionado, se eu tiver que tomar uma posição cristã, eu vou tomar como um homem de Deus salvo que eu sou. É isso que ele está dizendo. E o versículo 14 ele diz: eu cumprirei para com o Senhor os meus votos, onde? Na presença de quem? Todo o seu povo. Ele está dizendo: as pessoas agora vão de fato saber de que lado eu estou. Eles agora vão saber que eu pertenço ao Senhor e o Senhor é o meu Senhor. É isso que eu vou fazer. Sabe, irmãos, isso deve ser para nós, não é uma situação ocasional. Vocês têm, como eu disse, eu elogiei, eu admiro esse dia de ações de graça, mas nós devemos ter um estilo próprio, pessoal, de ter ações de graça sempre na nossa vida. Vocês já observaram como é que são as nossas orações? Você já tentou fazer uma oração de gratidão a Deus? Falar assim: não, hoje eu vou ajoelhar, ou eu vou ficar aqui só para orar agradecendo a Deus. Tem uma oração que é igual para mim pedir perdão de público, como se eu chegasse amanhã à noite e dissesse: gente, olha, se eu falei alguma coisa que vocês não gostam, se eu fiz alguma coisa, vocês me perdoam, viu? Qual a chance que eu tenho de voltar a repetir isso a próxima vez que eu vier aqui? Qual é a possibilidade? 100%, porque eu pedi perdão por uma coisa que eu não sei se eu fiz. Se alguém ficou ferido, me perdoe, mas pelo quê? O que você falou que você me feriu? Não é? E assim as nossas orações. Oração de louvor e gratidão, eu costumo dizer que é a oração do atacado. A oração do varejo é aquela da pedição: Senhor, eu quero casar, Senhor, eu quero um carro assim, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero viajar, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Quando nós vamos fazer a nossa oração de gratidão, o que você faz? Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Que tudo? Você tem consciência do que é isso tudo que você está falando aí? Entendeu, irmãos? Então nós precisamos entender que a graça do Senhor, o poder do Senhor, ele se manifesta quando o seu povo se alegra com ele, quando o seu povo demonstra gratidão, quando o seu povo demonstra louvor por aquilo que ele é, porque louvor e adoração são duas coisas muito distintas. Louvor é um reconhecimento pelo que ele fez, adoração é pelo que ele é, independente dele fazer, ele é, isso é adoração, né? Então eu quero que você se coloque em pé e nós vamos terminar orando ao Senhor, nós vamos terminar buscando no Senhor uma direção para a nossa vida, e quem sabe até você fazer uma oração e dizer: Senhor, renove a minha fé, Senhor, eu quero ter a minha mente, o meu coração aberto para aquilo que o Senhor tem me mostrado e eu não tenho enxergado.
eu não tenho visto, eu não tenho ouvido, mas eu quero, sabe, eu gostaria que nós pudéssemos orar ao Senhor desta maneira, né, expondo a gratidão. Vamos ter um minuto aqui, quem sabe, para você poder lembrar das situações difíceis, das situações que para você era impossível, né, e hoje você poder estar aqui, você poder ter uma igreja para congregar, uma família te esperando, né, um marido, ou uma esposa, ou os filhos, ou os pais, e você poder dizer: Senhor, muito obrigado, obrigado, Senhor, porque eu quero, neste momento, Senhor, eu quero expressar louvor ao Senhor, pelo meu trabalho, pela minha aposentadoria, enfim, Senhor, eu não tenho que falar e agradecer, porque a minha gratidão é